Você me falou que a origem é genética, né? Mas os fatores ambientais podem colaborar. A gente sabe que tem alguns transtornos que existem alguns gatilhos ambientais que podem realmente desencadear. A pessoa ela nasce bipolar ou ela nasce com um gene bipolar e pode desenvolver ao longo da vida? Como é que funciona essa questão? Essa questão de o que origina ou qual a causa da bipolaridade, você vai ver isso em toda a saúde mental, em toda a psiquiatria, que seria o quê? É uma união de causa genética e de causa ambiental. Isso daí você vai ver para TDAH, para depressão não bipolar, para depressão bipolar, esquizofrenia, etc. É sempre essa união entre genética e o meio ambiente. Porém, essa união não é da mesma maneira para todos os transtornos, por assim dizer. Como assim? Na bipolaridade, a gente tem a maior herdabilidade que existe dentro de saúde mental, dentro da psiquiatria. É uma herdabilidade de 90%. Mas não confunda isso com achar que 90% das pessoas, filhos de bipolares, serão bipolares. Não é isso. Herdabilidade é uma outra questão genética que a gente pode conversar. Mas basta saber que a herdabilidade da bipolaridade é a maior que existe na psiquiatria. Maior, por exemplo, que transtorno de pânico. Transtorno de pânico, a herdabilidade é 30%. Isso quer dizer que no transtorno de pânico, o ambiente, a situação ambiental, tem um dizer, uma responsabilidade muito maior para desencadear aquilo. Enquanto na bipolaridade, a genética tem um fator muito mais importante para desencadear do que todas as outras questões ou transtornos mentais que existem. Mas o ambiente definitivamente tem seu papel importante. Então a pessoa não nasce bipolar. Ela nasce com a vulnerabilidade genética para ser bipolar. Então ela nasce com a chance, com a possibilidade de desenvolver bipolaridade. E qual que seria essa chance? Aí depende bastante. E aqui, por ter uma herdabilidade tão alta no transtorno bipolar, conhecer a história familiar é essencial. Em todos os transtornos mentais, conhecer a história familiar é importante. Mas na bipolaridade, isso assume um fator fundamental. Por quê? Porque quem é filho de bipolar tem 8 vezes mais chance do que a população geral de desencadear o transtorno bipolar. Quer dizer que se eu vou saber se alguém tem ou não o transtorno bipolar, eu preciso olhar para a família dessa pessoa. Até porque é comum que várias pessoas dentro da mesma família tenham ou transtorno bipolar, ou transtorno de depressão, depressivo, não bipolar, ou questões como suicídio na família, ou questões como uso abusivo de álcool e drogas. Na família terão outras pessoas que também possuem ou transtorno bipolar ou essas outras questões que eu citei. E qual seria a chance se alguém nasce filho ou filha de alguém bipolar? 15% de ter transtorno bipolar. É claro que isso vai depender de alguns outros fatores, mas em geral é 15%. É baixo, não, doutor? Relativamente. Na verdade, é alto quando você compara com outras patologias. Né? E aí, tem uma grande questão em relação à origem. A gente sabe que a genética tem um fator muito importante, mas questões ambientais têm fatores predominantes. E quais são essas questões ambientais? Primeiro, já na infância. Se a criança é submetida a um estresse precoce, e estresse precoce para a criança é o quê? É um lar onde as pessoas brigam demais, um lar onde que ele está abandonado ou negligente, sofrendo negligência. Tudo isso é estressante para a criança. Esse estresse precoce pode sim causar e levar a um desenvolvimento da bipolaridade mais cedo. Eu chamo isso de cutucar a onça com a vara curta, por assim dizer. Ou seja, a genética está lá, a vulnerabilidade genética existe, mas ela não acordou. E aí vem esse estresse precoce e cutuca a onça com a vara curta. Agora, a bipolaridade surge por quê? Por conta do trauma ou dos estresses precoces que essa criança está sofrendo. Isso tem uma explicação neurobiológica, porque a gente precisa entender que bipolaridade é neurobiológica. Quando a criança, quando qualquer um, você, eu, qualquer ser humano na Terra, passa por uma ameaça, existe uma partezinha pequena do seu cérebro que se chama amígdala. Ela é responsável por, tem uma ameaça aqui, vamos reagir. Ela o seu sistema de alerta para reagir a ameaças. O que acontece é que na bipolaridade a pessoa já pode ter naturalmente um sistema de alerta um pouco mais ativo, um pouco mais hiperreativo a isso. E aí o que acontece? Se essa criança está constantemente passando por traumas ou estresse precoce,
a amígdala dela pode ir aumentando ou se acostumando com essa hiperreatividade, facilitando que mais para frente ela vá desencadear o transtorno bipolar. Entendi. É muito interessante isso, né? Porque, na verdade, a neurociência, né, a neuroplasticidade, ela está envolvida com isso, pelo que você me disse. Porque uma vez que você passa, principalmente na infância, né, que a neuroplasticidade é maior, aquela janela, uma situação traumática constante, aquilo reflete num possível quadro de bipolaridade.